Então, eu vou começar, porque eu também vou coordenar a reunião da comissão de pesquisa na sequência da palestra. Então, para não ter muito atraso, né, vamos começar então, né? Boa tarde a todos e todas. Hoje, então, a gente vai ter mais um relato, né, do nosso ciclo de relatos de experiências exitosas em pesquisa da ERP, que está sendo promovido pela comissão de pesquisa e pelo Senapec, né, da escola. E hoje o nosso relato de hoje é sobre a iniciação científica, né, com fomento FAPESP e PIBIC, da elaboração da proposta ao sucesso da captação. E eu entendo assim como um dos relatos, né, de grande relevância, porque é aqui na iniciação científica que a gente começa a formação do pesquisador. E um pesquisador, né, com uma boa formação é aquele que depois vai captar aqueles outros fomentos, né, que já foram relatados aqui. Projeto FAPESP, né, temático regular, jovem pesquisador, que esse ano a gente não teve, mas é um outro fomento, né, fomentos internacionais. Então, é com esse pesquisador aí que já começa, né, sua formação desde lá da graduação, ele tem grandes chances aí, né, de uma formação muito boa em pesquisa, né? Então, eu considero, né, o relato de hoje extremamente relevante, né? E eu quero agradecer muito a Marielle e a Ingrid que aceitaram, né, vir relatar a experiência delas de sucesso, né, aí com bolsa. A Marielle acompanhou o outro relato, né, que esse é o nosso segundo ciclo, né, Marielle? Sim. Eu lembro que a Marielle estava sempre presente nas palestras lá do outro ciclo, então eu lembrei muito, né, você logo me veio à mente quando eu estava organizando, né, esse evento. Então eu quero agradecer muito a Ingrid e a Marielle por terem aceito o convite para fazer esse relato hoje, né, para vocês. Então eu passo a palavra para vocês, meninas. Boa tarde, eu vou compartilhar aqui a apresentação que nós fizemos para vocês irem acompanhando a linha de raciocínio. Tá aparecendo aí? Tá sim, tá. Ok. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui, porque ao longo de toda a minha graduação eu sempre estive inserida com projetos de pesquisa, e ano passado eu tive o prazer de ser contemplada com uma bolsa FAPESP no meio de uma pandemia. Foi algo muito gratificante para mim. Eu sou aluna do curso de licenciatura, estou no meu 5º ano, quase para formar. Fevereiro, se tudo der certo, o diploma chega. Então, vamos lá. Primeiramente, para você ter um sucesso na captação da Bolsa FAPESP, você precisa ter o desejo de fazer pesquisa. E como que isso acontece? Por exemplo, eu no início da graduação tive financiamento do Programa Unificado de Bolsas da USP, tive financiamento do PIBIC, que a Ingrid vai falar mais para frente, mas sempre tive uma paixão por ter um fomento da FAPESP. Porque a FAPESP ela é uma agência estadual, ou seja, ela é daqui do estado de São Paulo, e ela é muito rigorosa, ela preza pelo currículo do aluno, que seja um currículo impecável, ela avalia o desempenho do aluno no curso, então, além das notas e atividades que são, além das notas do aluno nas disciplinas, eles avaliam o currículo quanto às atividades que são desenvolvidas, tem uma avaliação do currículo do docente, eles buscam projetos com ideias que sejam inovadoras e que tragam relevância para a comunidade, e ela tem uma característica específica por ser fluxo contínuo para envio da proposta, ou seja, não tem um período fechado que o aluno ele escreve o projeto e tem que submeter.
deu vontade, quero escrever o projeto, terminei de escrever o projeto, eu posso submeter. E também tem solicitações de reconsideração. Então, se o projeto não foi aceito agora, eu posso refazer a minha proposta de projeto para eles reanalisarem e podendo dar um aceite ou não. Então, a gente precisa de bastante pesquisa, estudo e planejamento para desenvolvimento do projeto. Então, nos primeiros passos, encontrar um orientador que você tenha um bom vínculo, que trabalhe com a temática que você queira estudar, que você queira pesquisar, porque nada pior do que você estar fazendo algo que você não tem afinidade. Então, é muito importante a afinidade com a temática. Além da afinidade com a temática, é de grande relevância a experiência, tanto por parte do orientador, quanto por parte do aluno. Como assim por parte do orientador? Eu quero fazer uma pesquisa voltada para o assunto X, mas o orientador que eu queria ter, ele trabalha com o assunto Y. Então, na hora de analisar a proposta, a agência de fomento ela vai ver isso. Mas eu sou um aluno que estou no primeiro ano e eu não tenho muita experiência com tal coisa. A agência ela vai verificar se você tem capacidade para desenvolver essa experiência. Então, a partir disso, ela vai avaliar o aceite ou não da proposta. E, além disso, você tem que dar uma olhada nas documentações para o desenvolvimento do projeto, conforme as especificações da submissão. Então, pensando na escrita do projeto. Primeiro, a gente precisa fazer o cadastro no SAGE, que é esse sistema aqui da FAPESP. Você vai colocar algumas informações pessoais que eles pedem. E, em seguida do cadastro no SAGE, você, na hora de submeter o projeto, você consegue identificar os documentos que são solicitados. Então, uma súmula curricular. E o que é uma súmula curricular? Um relatóriozinho do que você já fez durante a graduação. Precisa do histórico da graduação, documento com previsão da conclusão do curso, documentos relacionados à direção e à infraestrutura. Então, vou trazer o exemplo do meu projeto de pesquisa, que eu trabalho com pesquisa experimental laboratorial, e o meu projeto a gente faz cultura celular. Então, eu não posso pensar em solicitar um projeto, solicitar apoio a um projeto que eu não vou ter uma infraestrutura na minha unidade para desenvolver. Mas, na minha unidade não tem a infraestrutura para desenvolvimento. Se tiver em outras unidades do mesmo campus, ótimo, muito interessante. Pode ser que a agência ela avalie e dê um aceite. Mas se você não tem na sua unidade ou próximo a você que ofereça essa infraestrutura para o desenvolvimento da sua pesquisa, as chances de serem negadas são grandes, porque subentende-se que você não vai conseguir cumprir com o planejado. Eles pedem também comprovação de auxílios anteriores que o docente já adquiriu, comprovante de matrícula no curso. Então, você precisa realmente estar matriculado no curso, não pode estar com o curso trancado. Também você não pode ter vínculos empregatícios, ou seja, carteira assinada. Eles pedem dedicação exclusiva do aluno e é uma dedicação de 16 horas semanais, aproximadamente. E uma declaração do início das atividades. E o projeto de pesquisa. Então, o projeto, ele precisa ser escrito de forma clara e resumida. Tem que ter 20 páginas com espaçamento duplo. Então, é uma coisa bem difícil, porque 20 páginas com espaçamento duplo se torna muito restrito para escrever um projeto. Então, precisa trabalhar bastante a questão de ser sucinto no que você quer trabalhar e, ao mesmo tempo, mostrar o potencial do seu trabalho. Então, o seu projeto precisa ter uma justificativa, você precisa apresentar os objetivos, o plano de trabalho e o cronograma da execução desse plano de trabalho, os materiais e métodos, com uma base bem fundamentada, e a forma que você irá analisar os resultados.
E a FAPESP, ela espera do aluno de iniciação científica a participação ativa na redação do projeto. Então, quando o aluno escreve o projeto, ele tem que também ser capaz de discutir e analisar os resultados do projeto. E aí tem a espera e a recusa. O tempo de espera é, no mínimo, 75 dias para eles darem a resposta e, no máximo, muitos dias. Porque, dependendo da sua área de pesquisa, demora mais ou menos para eles darem o despacho final. Então, são feitas análises por coordenações diárias, coordenação adjunta e avaliação por pares. Então, são várias instâncias que o projeto de pesquisa ele passa para ser analisado. Então, eles vão avaliar a excelência do projeto no histórico escolar e acadêmico do aluno e também do histórico do orientador. E aí, quais critérios eles vão avaliar no projeto? Então, vão avaliar a pertinência, a importância, a originalidade, se tem uma fundamentação teórica adequada, se é viável a execução desse projeto. Eles vão avaliar também o histórico escolar do candidato que está pleiteando a bolsa. Então, se ele tem excelência escolar, ou seja, não tem reprovações, ou tem, por exemplo, a aprovação com nota mínima. Ah, Marielle, mas eu tenho uma reprovação, eu não vou conseguir bolsa FAPESP? Consegue. Não tem dessa de que, porque tem uma reprovação eu não vou conseguir. Mas essa reprovação tem que ser justificável. E assim como uma aprovação com nota mínima, eles não veem com bons olhos o aluno que passou com 5 em alguma matéria, principalmente se é alguma matéria relacionada ao projeto de pesquisa. Eles vão querer entender melhor o motivo. Então, ter claro isso na hora de submeter o projeto e também a excelência acadêmica. Então, o que a gente faz além da graduação? No caso, quando eu submeti esse projeto de pesquisa, eu tinha feito um curso de cultura celular no Hospital do Amor, então eles avaliaram como algo positivo eu já ter essa experiência para desenvolvimento do meu projeto. E até elencaram como um fator importante, porque em um ano eu teria que, se eu não tivesse visto isso, eu teria que aprender todo o método de cultura celular, e que é bem complexo. E os critérios para análise do orientador. Então, a qualidade dos trabalhos desse orientador, a regularidade e a produção de trabalho. Então, eles cobram que o orientador tenha publicações, não tenha ausência de pendências relacionadas a fomentos anteriores. Então, teve um projeto X, só que não conseguiu cumprir esse projeto. Isso não é visto com bons olhos. Ou então, os relatórios são entregados fora do prazo. Também não é algo interessante para eles. Também tem que ter experiência na área, de preferência ter experiência internacional também, que eles contam bastante, e disponibilidade por orientação, porque não adianta nada o orientador ele ter uma ótima qualidade, uma ótima produção, não ter pendências, mas ele não vai estar conseguindo acompanhar esse aluno no projeto de pesquisa para o aluno desenvolver as competências esperadas. Então, eles vão avaliar isso também. E aí, quais são os principais motivos para eles negarem um projeto? Então, quando o objetivo do projeto está mal definido, quando ele está excessivo ou muito limitado. Então, é um projeto de iniciação científica e quer fazer coisas que cabem num projeto, por exemplo, de mestrado, não são realizáveis em um ano, que é a duração da bolsa. Então, eles podem negar por isso. Ou, por exemplo, é um objetivo muito limitado que o aluno não precisa... o que o aluno já tem não vai agregar tanto para ele desenvolvendo esse trabalho ou para a comunidade. Então, é outro ponto. A questão da fundamentação científica insuficiente ou metodologia inadequada, a inadequação para uma iniciação científica, quando a viabilidade da execução é questionável, ou, por exemplo, o aluno tem um histórico escolar deficiente, o potencial não evidenciado,
por não possuir ou não ser possível adquirir a formação para o desenvolvimento do projeto, que nem eu disse anteriormente. Pode ser que, por eu não ter tido contato com cultura celular previamente, eles pudessem negar o meu projeto porque eu não conseguiria desenvolver as competências para o andamento do projeto. E também a questão do histórico de pesquisa do orientador, quanto à produção científico-tecnológica, que não atesta significativo rendimento das atividades de pesquisa, uma experiência insuficiente nessa área de pesquisa, ou a capacidade de orientação não evidenciada. E, por fim, o aceite. Após o aceite, a gente tem alguns benefícios e também tem responsabilidades. Então, os benefícios consistem em uma bolsa no valor de R$ 695,70, válida por 12 meses, com possível renovação. Então, você pode entrar no sistema e solicitar alongamento do prazo, mas com justificativa, claro. Tem a possibilidade de solicitar a bolsa de intercâmbio, que é a bolsa BEP. Eu tinha muita vontade de solicitar essa bolsa, mas depende do período da graduação que você está. Então, é uma bolsa que você solicita no meio da sua pesquisa. Eles te dão um período, acho que de até 3 meses para você fazer intercâmbio em alguma instituição que tenha relação com o seu projeto de pesquisa, e você volta e continua com a sua bolsa. É bem interessante. Tem uma reserva técnica no valor de 10% do total da bolsa, que dá aproximadamente R$ 900, não chega a 900, mas é um valor que você pode utilizar para participar de evento científico, para comprar algum material para desenvolvimento da sua pesquisa, para você, por exemplo, comprar algum livro relacionado ao seu projeto, para você pagar a publicação do seu trabalho. Então, são diversas as possibilidades que você pode utilizar essa reserva técnica. E aí, as responsabilidades consistem em cumprir com os relatórios. Então, a gente tem um relatório parcial, que é 6 meses após a aprovação da bolsa, e o final, 12 meses após a aprovação da bolsa. Assim como a prestação de contas, que é referente a essa reserva técnica que a gente tem. No meu caso, eu utilizei a reserva técnica para compra de materiais para o projeto de pesquisa, e no período que eles estipulam, eu tenho que mostrar para eles os gastos que eu tive em relação ao dinheiro que eu solicitei para pagamento dos materiais. Também é interessante participar em eventos científicos e também participar ativamente do projeto, tanto que quando você submete o relatório parcial, tem um relatório que eles pedem para saber se você teve uma boa participação no projeto, como foi o seu desenvolvimento, a avaliação do orientador frente ao seu desenvolvimento do projeto. E também a questão de realizar a referência ao fomento da FAPESP. Quando eu submeti o meu projeto ele não foi aceito de primeira, ele foi negado. Então, eu pedi solicitação de reconsideração. Depois de ajustes no método de pesquisa, ele foi aceito. Então, não é algo impossível, é importante sempre continuar tentando. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição, deixo o meu telefone, meu Instagram. E, bom, não sei se vocês preferem perguntar agora ou depois. Acho que a gente pode, né, abrir, sim, para perguntas. Muito, muito bom, viu, Marielle? Assim, você trouxe em detalhes mesmo, inclusive eu estou com o parecer aqui de IC da FAPESP aberto aqui para fazer, né? Estou com todas as janelinhas, porque são vários documentos, estou contando aqui, acho que tem 8 ou 9 janelinhas abertas, né? Porque isso é uma documentação, isso é um número grande de documentos que tem que apresentar, né? Referência também, né? De outros pesquisadores, né? Então, como você colocou, é uma agência bem rigorosa mesmo, mas uma coisa que você traz que é muito interessante é que de maneira nenhuma isso é impossível, né? De maneira nenhuma é impossível, inclusive essa questão da reconsideração, porque dificilmente a FAPESP aprova de cara um projeto, né? Eu tive o meu regular, que é esse último, veio com tudo ótimo.
só que eu tinha colocado dedicação de 15 horas. E aí eles recusaram porque eu tinha colocado dedicação de 15 horas. Aí eu coloquei, então tá, então eu dedico, acho que eu coloquei 30 horas. Pronto, aceitaram. Então, assim, a reconsideração vale muito a pena, né? Como você colocou, acho que é um ponto que tem que reforçar que nunca desista, né? Quando vem denegado, porque você tem essa possibilidade de reconsideração até mais de uma vez, inclusive, né? Às vezes eles vão falar, você vai argumentar, vai fazer as alterações e tem essa possibilidade, né? E outro ponto importante também é que tem os benefícios, mas também tem responsabilidades, né? E eles são bem rigorosos nessa questão da prestação de contas, né? Então, tem que estar muito atento quando for utilizar a verba, até para essa questão da reserva técnica, porque depois tem que justificar, né? E como você colocou, né? Você tem que colocar o porquê que aquilo foi gasto, né? E porque tem que estar de acordo com o que pode ser gasto. Nem tudo pode ser, a verba ela não pode ser utilizada para qualquer coisa, né? Então e isso a pessoa tem que estar atenta, porque muitas vezes acontece de ter que fazer devolução de dinheiro, né? Então, você trouxe todos os aspectos relevantes. Eu queria começar fazendo uma pergunta que é o seu trabalho, o título e o objetivo do seu trabalho, que eu fiquei curiosa, né? O meu trabalho é a relação entre obesidade e grelina em ratos submetidos à endotoxemia. Então, o objetivo do meu trabalho é avaliar a influência que o tratamento de grelina tem na atividade inflamatória dos macrófagos de ratos e obesos. Poxa, que bacana. Complexo, bem complexo, né? Mas a gente entende aí até o porquê da aprovação, né? Projeto assim, né, robusto, né? Eu sei, estou perguntando aqui, mas eu já tenho ideia, né, dos projetos, a gente tem lista de projetos, então eu queria só que para você falar mesmo, né, para o pessoal entender, né, qual o tipo de projeto, né? É claro que quando eu falo tipo de projeto, por exemplo, da Marielle é da área básica, mas todos os projetos, eles podem ser aceitos desde que justificada a sua relevância, né? Até um dos pontos que eu tenho aqui para avaliação do projeto, né, que a gente tem que fazer aqui no SAGE, essa questão da relevância social, né, relevância científica e social, esses são pontos chaves, né, que eles perguntam, mas também tecnológica e de inovação. Então, é muito interessante ver todos esses pontos na hora da submissão, ver todos esses pontos que a Marielle destacou e já deixar muito claro na proposta, né, a resposta para esses pontos de avaliação. Porque quem vai fazer o parecer, ele tem que olhar e já tem que ter clareza da relevância, de que a metodologia está muito bem descrita e vai permitir o alcance daquele objetivo, de que, de fato, a instituição tem infraestrutura. Esse é um ponto que eu tenho que responder aqui quando eu faço o parecer, se tem essa infraestrutura que a Marielle lembrou de destacar e que é extremamente importante, porque é um dos pontos-chave de avaliação, porque se não tiver infraestrutura, não adianta dar a bolsa para o aluno. Como que ele vai conduzir aquela pesquisa? Ainda mais, por exemplo, da área básica, né? Se ele não tiver lá as questões do laboratório, como ele vai conduzir isso? Então, você trouxe assim todos os pontos assim principais mesmo. E aí eu abro então, né, para perguntas. Ninguém tem dúvidas? Acho que você foi bem clara, viu, Maria, na exposição. Espero que sim. Sim, obrigada, viu, Marielle? Eu passo, então, a palavra para a Ingrid. Depois acho que a gente pode voltar e abrir em geral, né, as perguntas novamente. A Marielle já vai apresentar, então. Tá. Eu sou a Ingrid, eu sou aluna do 4º e último ano do bacharel em enfermagem, aqui da Escola de Enfermagem. E eu também tenho, já desde o primeiro ano, eu já faço pesquisa. No primeiro ano, é muito difícil conseguir no primeiro ano um PIBIC ou uma FAPESP. Então, no primeiro ano eu comecei com o PUB, que é uma bolsa da USP mesmo. Segundo e terceiro ano, o PIBIC, e agora no último também.
Então, eu vou falar um pouco sobre a Bolsa PIBIC, né? A Bolsa PIBIC, ela tem uma pergunta, eu acho que para a Marielle. Posso continuar ou respondo depois? Eu acho que pode. Aí, se você, quem fez a pergunta, Maristel, se não se importar, aí no final, e quem tiver outras perguntas, quiserem já ir colocando aqui, também pode ir colocando. Quando a Ingrid terminar, aí a gente abre, então, e relata as perguntas, tá bom? Tá certo. Então, o PIBIC é um programa de bolsas de iniciação científica do CNPq. O PIBIC, então, ele é voltado para o desenvolvimento do pensamento científico, né, dos estudantes da graduação. E a bolsa, ela tem vigência de 12 meses, né, com o início, geralmente, diferente da FAPESP, como a Marielle falou, que não tem um período certo para você submeter o projeto, o PIBIC tem. E, geralmente, a submissão, acho que é em maio, que o orientador tem que submeter, e até ele ser avaliado, tudo, a bolsa começa a valer, né, a vigência da bolsa em setembro, geralmente. O valor da bolsa é de R$ 400 mensais. Pode passar, Marielle? Por favor. O projeto, ele deve ser criado, né, visando uma pesquisa básica ou aplicada, utilizando o método científico, né, e ele pode ou não ter objetivo prático, que nem o da Marielle tem um objetivo prático, é uma pesquisa experimental, mas também pode ser uma revisão, que não tem nada prático, então não é obrigatório ter a parte prática. E antes, é lógico, de você criar o projeto, você tem que procurar um orientador que trabalhe com matemática que você goste, que você tenha interesse em desenvolver um projeto. E isso a gente faz, né? A gente vai lá no site da ERP, olha os professores, olha o Lattes, com qual que é a linha de pesquisa de cada professor. E aí, por exemplo, eu trabalho com infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu achei a professora Renata, que é minha orientadora, que trabalha nessa linha de pesquisa, mandei mensagem lá no e-mail dela e marquei uma reunião falando das minhas ideias do projeto, o que eu queria fazer. E aí, o orientador também ele geralmente já tem outras ideias também que complementam a sua, então ele vai te ajudar bastante nisso. E aí, pronto, vocês dois juntos entram num consenso e montam um projeto para submeter para o PIBIC. Esse projeto ele pode ser em qualquer área do conhecimento, né? Que se inclua nas áreas de tecnologias prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. E geralmente a da nossa área, né, enfermagem, é a área de tecnologias para a qualidade de vida, que contempla esse setor da saúde. E é preciso, né, que o projeto seja relevante para o conhecimento científico, para a comunidade, né, que ele tenha essa relevância. Os requisitos, então, para o aluno, no primeiro ano, a gente não consegue uma bolsa PIBIC ou FAPESP, é muito difícil, porque pelo menos o PIBIC ele tem esse requisito de o aluno tem que pelo menos estar no terceiro semestre do curso. E não pode ter vínculo empregatício, né? Eles querem dedicação exclusiva do estudante para as atividades acadêmicas e de pesquisa. Você tem que ser selecionado e indicado pelo orientador, por isso que é importante, antes do edital abrir, você já ter uma ideia de pesquisa, já procurar um orientador que trabalha nessa linha de pesquisa, para já conversar com ele, que aí ele já, quando abrir, ele já vai te escolher, porque você já conversou com ele, vocês já decidiram mais ou menos o que seria feito ali. E tem que apresentar o currículo, né, da plataforma Lattes, que ele tem que estar atualizado no mês da concessão da bolsa, e apresentar um bom desempenho acadêmico. Os compromissos, então, a gente tem que fazer 2 relatórios. O parcial, que
A gente entrega 6 meses após o início da vigência da bolsa, e o final, que é no final, deu os 12 meses, a gente entrega ele completo. É obrigatório apresentar no Sicusp todo ano, e toda vez que você for apresentar seu trabalho, você tem que realizar referência ao fomento do CNPq também. Os requisitos para o orientador. Então, ele tem que ser docente, pós-doutorando ou pesquisador colaborador da USP, ele tem que ter título de doutor. Eles levam muito em consideração que o orientador tenha expressiva produção científica, né? Que ele tenha seu material divulgado já nos principais veículos da área que ele trabalha nos últimos 5 anos, que são as revistas, né? E o prazo para finalização do trabalho de pós-doutorandos, pesquisadores, colaboradores, deve ser maior ou igual à vigência da Bolsa de Iniciação Científica. E ele tem que possuir o ORCID também, né, que é um cadastro de pesquisador. As inscrições, geralmente, elas ocorrem no mês de maio e elas são realizadas pelo orientador, lá no sistema Atena. E o orientador precisa, então, do histórico escolar completo e atualizado do estudante, incluindo as reprovações, né, caso haja, o currículo Lattes do estudante, o projeto resumido de pesquisa, que ele tem que ter até 10 páginas no formato ABNT, né, incluindo a introdução, objetivo, metodologia, cronograma e as referências. Depois eu vou mostrar o meu projeto, para vocês terem uma noção, isso do cronograma também. Tem que ter 3 palavras-chave, tem que ter aprovação ou submissão do projeto do Comitê de Ética em Pesquisa e a cópia do termo de outorga do projeto do pesquisador e do orientador, financiada por agência de fomento ou de bolsa de produtividade em pesquisa, do CNPq. Os critérios para a seleção do projeto, eles são agrupados em 5 categorias, que vai de A a E. Quanto maior a pontuação, né, vai indo para a categoria A, B. E os critérios que são levados em conta são o CAPES da instituição. Então, quanto maior for o CAPES da instituição, mais ela terá prioridade na concessão de bolsas. O orientador que é bolsista de produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico de extensão inovadora do CNPq, ele terá prioridade em relação aos orientadores que não não apresentarem um desses critérios. A qualidade do projeto. O projeto, então, ele é avaliado e ele recebe uma nota. Para ele ser aprovado, ele tem que receber uma nota igual ou maior que 6. Menos que isso, ele nem entra para a seleção. E o desempenho acadêmico do estudante, que ele pode ter no máximo uma reprovação e tem que ter boas notas, assim. As notas mais ou menos, geralmente eles não olham com bons olhos também. E eu vou agora mostrar, então, compartilhar aqui qual foi o meu último projeto de pesquisa. Deixa eu... Peraí. Tá aparecendo? Tá, sim. Então, esse aqui é o projeto de pesquisa, né? O tema dele era avaliar o conhecimento, motivações, dificuldades e barreiras e percepção de risco de pessoas soronegativas ao HIV sobre a utilização da PrEP. A PrEP, para quem não sabe, chama profilaxia pré-exposição ao HIV, que consiste num medicamento que você toma todo dia, combinado,
que funciona como se fosse um anticoncepcional, só que previne o HIV, mas não previne outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, você toma todo dia, você pode ter relação sem preservativo, que se você tomar certinho, a eficácia dele é excelente, então não contrai o HIV, mas ele também não previne de contrair outras infecções. E aqui, então, tem a minha orientadora, né, a professora Renata, aqui é a capa. Aí tem a introdução. Na introdução, é muito importante que você fale, né, sobre o tema e que você venda o seu peixe, né? Você demonstra aqui a relevância do seu projeto para a comunidade, para o conhecimento científico, o porquê que ele é importante, o porquê que eles precisam aprovar, né, e fomentar o seu projeto. Então, aqui você tem que convencer quem vai avaliar o seu projeto para ele ser aceito. Então, a introdução ela é muito importante nisso. Aí, os objetivos, né, que foi analisar o conhecimento e as motivações de pessoas soronegativas ao HIV sobre a utilização da PrEP e desvelar as dificuldades, barreiras e percepção de risco de pessoas soronegativas ao HIV. Aí o método, né, o delineamento da pesquisa, que foi uma pesquisa qualitativa, que eu faria entrevistas, o local onde eu realizei, a população que eu ia trabalhar nesse estudo, a coleta e análise dos dados, como seriam feitos. Então, tem que estar tudo muito bem descrito, os aspectos éticos e o cronograma, né, que você coloca o mês, né, e o que será trabalhado nesse mês. Então, o cronograma foi de agosto de 2020 a agosto de 2021, e o que eu ia fazer em cada mês, né? Então, a revisão da literatura, a coleta dos dados, a elaboração, a submissão, e uma tabelinha de orçamento, né? Que você pede aqui, foi necessário usar um gravador de voz, papel sulfite, até o álcool gel. Você pede a quantidade e o valor que eles também, se for aprovado, eles também vão dar esse valor. E o apêndice, né, que foi o roteiro de entrevista que foi utilizado, e as referências. E é isso. O mínimo de dedicação também é no mínimo 10 horas semanais, que o bolsista tem que se dedicar. Eu acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, muito obrigada. Muito bom, Ingrid. Das horas, né? Até eu tinha notado aqui que é uma coisa que é muito importante, né? Na verdade, eu acho que eu nem me apresentei para vocês, né, no início. A gente começou a conversar antes, né, mas meu nome é Adriana e eu sou presidente da comissão de pesquisa da escola, né? Então, o PIBIC, diferente da FAPESP, quem faz a avaliação é na própria unidade, né? Agora eu estou falando uma coisa que não é de conhecimento das meninas, né? Que elas submetem, mas depois tem o outro lado, que é a questão da avaliação. Né, da Marielle, né, a questão da FAPESP é diferente, que vai submeter para a agência, mas o PIBIC, ele submete direto para a unidade. A Ingrid, ela trouxe algumas questões que são muito relevantes, que às vezes a gente, né, às vezes não fica muito claro para quem submete as propostas, né? Uma delas é a questão das horas. Às vezes chega lá no final e o aluno não recebe o certificado. Por quê? Porque ele não cumpriu a carga horária, que é mínima de 480 horas. E essas horas, elas têm que ser lançadas no sistema mensalmente, com a descrição do que o bolsista fez, né, naquele mês. Então, mensalmente, essas horas são lançadas. Se no final não tiver as 480 horas, o aluno não vai receber o certificado. Então, Ingrid, essa questão da carga horária que você trouxe agora é bem, bem importante, que é algo que muitas vezes a gente acaba tendo, né, algumas questões lá no final, né, que às vezes só vão ver depois que essa carga horária não foi lançada, né? Um outro aspecto que eu quero destacar, e que a Ingrid trouxe, é a questão dos compromissos, né? Tem o compromisso com o relatório parcial final e a obrigatoriedade de apresentação do trabalho no Cicusp.
Quando não são cumpridos esses compromissos, é preciso fazer a devolução integral da bolsa, tá? Isso está bem claro lá no edital, e isso acontece. Se não fizer a apresentação, se não tiver uma justificativa muito boa para isso, né, o valor da bolsa ele precisa ser devolvido. E as outras questões que eu vou ressaltar é a questão do desempenho do aluno, porque quando a gente avalia, isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Porque quem faz a avaliação somos nós. A gente considera todos esses aspectos que a Ingrid trouxe, é isso mesmo, e aí a gente coloca no sistema uma nota para o aluno. Essa nota, ela leva em conta tanto a média do aluno, como as outras atividades que ele tem no currículo dele, né? E a questão da reprovação. Então, tem lá o mínimo, como ela colocou, de reprovação. Se tiver mais, ele já é desclassificado, ele nem entra para classificação. Então, às vezes, a gente recebe proposta com aluno com 3 reprovações. Não adianta, então, o docente, eu vejo que aqui não tem só IC, né? Tem pessoas que pretendem submeter bolsa de IC para aluno. Quando for submeter, por exemplo, para o PIBIC, olhar bem essa questão do histórico, porque muitas vezes tem um trabalho danado para fazer o projeto, né? Preencher toda aquela documentação, mas aí o histórico do aluno tem um número superior de reprovações, e aí ele não vai nem para a classificação, porque esse é um critério do edital, né? Então, ficar atento a esses aspectos. E aí a gente coloca uma nota para o aluno, com base na média dele e com base também no que ele fez de atividades. Às vezes ele tem ligação com Liga, ele já teve projetos anteriores de pesquisa, já apresentou trabalho em evento, assiste, né, participa de várias palestras, eventos, tudo isso é levado em consideração na nota do aluno. A gente tem um espaço para a nota do aluno e um espaço para a nota do projeto. E aí a gente considera todos esses aspectos no projeto que já foram ditos tanto pela Ingrid quanto pela Marielle, né? E uma coisa que eu destaco dentro desses aspectos que foi falado pelas meninas é a questão da adequação do projeto a uma iniciação científica. Eu estou vendo que tem docentes aqui, né? Então eu quero destacar isso. Às vezes eu ouço assim, nossa, mas o projeto é excelente, é um projeto grande. Tá, mas vocês têm que ver que vocês têm um projeto grande que vocês não estão submetendo para um edital de projeto regular FAPESP ou de temático FAPESP. Nesse momento, vocês estão submetendo um projeto, isso vale para o aluno e para o orientador, para uma iniciação científica, né? Aí tem lá análises extremamente robustas para um aluno que está entrando no segundo ano de graduação. Não que ele não vá conseguir fazer, mas, às vezes, antes dessas análises, ele tem uma coleta de dados assim que vai tomar um tempo enorme dele. E aí, como que um mês ele consegue aprender a fazer uma análise estatística, por exemplo, tão robusta? Vai ser muito importante para ele, mas a gente tem que pensar o que cabe para um aluno que está iniciando, né, na pesquisa. Então, isso é levado em consideração. Então, às vezes eu ouço, mas o projeto era enorme, o projeto era multidisciplinar, é muito importante para o aluno, mas às vezes também apresenta um projeto muito grande, e isso está no edital, né? Por isso que eu vou trazer, porque é uma coisa que a gente vê muito na hora da avaliação dos projetos. Está lá um projeto enorme, tem 5 objetivos. Para o aluno de iniciação desenvolver em 1 ano e apresentar um relatório com tudo, com os resultados, discussão, conclusão, tudo. Pode apresentar um projeto grande desse? Pode. Só que você tem que dizer no projeto, isso é uma coisa que, às vezes, o projeto perde muita nota, ou ele nem é classificado, porque o orientador e o aluno, eles não colocam no projeto qual será o recorte do aluno. Então, às vezes, é um projeto enorme, que vai ter análises robustas, vai ser ótimo para o aluno, né? Está incluído nessa equipe, que é um projeto multidisciplinar, mas o aluno vai desenvolver aquele projeto inteiro sozinho? É essa a proposta? Não. Provavelmente, o aluno ele vai participar de uma parte daquele projeto, ele vai estar mais envolvido em quais partes do projeto, o que ele vai fazer, e qual a contribuição que o desenvolvimento desse projeto vai trazer para a formação dele enquanto pesquisador.
Então, não tem problema submeter um projeto grande, mas tem que estar muito bem descrito nesse projeto qual será o recorte para o aluno, o que o aluno vai fazer. Então, eu estou trazendo esse outro lado, né, que é o lado que as alunas elas trouxeram todos esses aspectos da submissão, e tem o nosso lado quando a gente vai avaliar, né, o que a gente, né, observa. Então, algumas coisas que eu vejo muito, que diminui nota do projeto, ou até que desclassifica, né, que é essa questão de especificar o recorte do aluno, né? Então, isso é muito importante. A Marielle levantou a mão. Outra coisa, eu não lembro se o PIBIC também eles avaliam, mas a FAPESP, eles sempre perguntam se o desempenho do aluno caiu durante o desenvolvimento do projeto. Então, linkando isso com o que a professora Adriana disse, eles prezam para que o aluno não seja prejudicado nas suas atividades acadêmicas voltadas à graduação. Isso também é muito importante. Isso, quando a gente faz o parecer do relatório da FAPESP, realmente a gente tem que colocar isso, se ele manteve o desempenho dele, né? No relatório parcial, a gente já faz essa avaliação, se isso está prejudicando o desempenho dele, porque provavelmente o orientador ele vai ter que fazer uma reorganização disso, né, junto com o aluno, ver por que está comprometendo, eles são bem rigorosos nessa questão. A gente também avalia no relatório, inclusive quando eu faço o relatório parcial e final do PIBIC, eu sempre vejo o histórico do aluno e vejo também, né, como que foi o desempenho dele naquele período para colocar no relatório. Então, isso é muito importante, né, porque muitas vezes o aluno também pode ficar sobrecarregado, alguma coisa pode estar acontecendo, e é importante que isso seja sinalizado para que o orientador veja isso junto ao aluno, porque senão ele não vai ter qualidade nem no desenvolvimento da pesquisa e nem no desempenho acadêmico, né? Então, esses são aspectos importantes. Uma outra coisa que, na verdade, eu deveria ter falado que ia ser nós três, né, que é falar, porque eu vim também para falar um pouco, né, dessa questão da comissão, como que a comissão vê também essa questão das submissões, né. Uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não entendem no resultado do PIBIC, e que isso está no edital, é como é feita essa classificação, né. Então, às vezes, um projeto, ele pode ter nota 9 e o aluno também tem uma nota 9. Um outro projeto que tenha nota 7 e o aluno também nota 7, ele pode ser classificado antes daquele do nota 8. Por que isso acontece? Porque, se vocês olharem o edital, tem uma tabelinha lá, com a classificação do docente. Se o docente é A, B, C, D, para ser A, ele tem que preencher alguns critérios. Por exemplo, ter bolsa produtividade em pesquisa, um exemplo, né? Então, se ele tem projeto financiado, se ele está credenciado em programa, nota acima de 5. Então, tem uma série de critérios para classificar o docente. E aí, essa classificação é que determina, por exemplo, os primeiros projetos contemplados são todos os dos docentes da categoria A. Então, mesmo que o projeto dele, a média final entre projeto e nota do aluno seja 9, né, seja 8, e de um docente da categoria B seja 9, o que vai ficar na lista em primeiro é o que tirou 8, mas o docente é da categoria A. Isso não é determinado pela comissão, né? Isso é do edital do PIBIC. E só uma última coisa, que no edital do PIBIC, as bolsas, como ela funciona, né? São bolsas que vêm do CNPq para a USP. A USP ela faz uma submissão de proposta para o CNPq, assim como as outras instituições de ensino superior fazem. E aí a USP, se contemplada, a gente, felizmente, nós sempre fomos contemplados, às vezes com mais ou menos bolsas, né? Ela recebe um número X de bolsas. E aí cada unidade faz a classificação dos seus projetos, e aí essas bolsas elas são divididas entre as unidades, né? Então, os primeiros colocados lá de cada unidade, dependendo do número de bolsa, vai até um número X por unidade, são contemplados com essas bolsas. E uma coisa também é que, às vezes, sai o resultado, mas precisa ficar atento, porque, por exemplo, agora, acho que a gente já teve mais umas 3 ou 4 bolsas remanescentes. Então, às vezes, você não é contemplado quando sai o resultado, já do PIBIC.
Mas, por exemplo, às vezes tem docente que vai receber a Bolsa PIBIC, mas o aluno já está com o PUB, conseguiu o PUB, já aceitou o PUB, aí ele não tem outro aluno para indicar, às vezes, né? Porque pode substituir o aluno, até 6 meses de bolsa pode substituir o aluno. E, às vezes, o docente não vai substituir, ou ele submeteu o mesmo projeto para o PUB e para o PIBIC, e aí o aluno preferiu fazer o projeto com o PUB, aí essa bolsa ela é redistribuída, né? Então, se foi um docente da categoria A que desistiu, essa bolsa ela vai ser redistribuída para outro docente da categoria A. Se foi da categoria D, vai para outro docente da categoria D. E é assim que funciona a classificação. Agora, por exemplo, se um docente da categoria A, ele submeteu 2 projetos, ele vai ser, do categoria A vão ser os primeiros projetos contemplados, só que ele vai ser só um projeto contemplado. Um docente ele só consegue 2 bolsas depois que todas as categorias foram contempladas, aí volta para a categoria A, tá? Então, não é porque a categoria A também, que se ele submeteu 5 projetos, ele vai conseguir os 5, não, ele consegue 1. Ele só vai conseguir o segundo depois que todas as categorias forem contempladas. E esse ano a gente também teve cota, a gente sempre tem cotas, né? Mas esse ano em especial a gente teve também para mulheres, né? Que isso é um avanço, que tiveram gravidez aí num período. Então, elas também entraram no sistema de cotas. A Bolsa PIBIC ela também tem cotas, né? Jovens docentes, pesquisador, né? Colaborador. Tem algumas cotas. Esse ano a gente teve também para mulheres que ficaram grávidas em licença gestante, né? Em um determinado período. Eu acho que é importante trazer, né, essa outra parte, que é como a gente faz a classificação, porque para o aluno também entender, os docentes, né, como que isso é feito no âmbito da comissão de pesquisa, né? Agora, acho que tem algumas perguntas aqui, A Maristel tinha perguntado, e a Patrícia, sobre a aprovação do meu projeto. Bom, eu vou contar um pouquinho da história do meu projeto. Eu comecei a escrever ele antes de ir para intercâmbio, era meio de 2019. Durante o meu intercâmbio, eu fui desenvolvendo ele em conjunto com a minha orientadora, que é a professora Angelita. E, como eu disse no início da apresentação, a FAPESP ela preza muito pela participação ativa do aluno. Realmente foi o que aconteceu. Foi algo de ideia minha, que a professora ela realmente foi coordenando os passos, mas que eu tinha que ter maior autonomia para desenvolvimento. Quando eu cheguei de intercâmbio em fevereiro, março eu submeti, junho veio o denegado, o primeiro denegado. Nós fizemos a reconsideração em julho, reenviamos novamente para eles. Quando foi em setembro, voltou aprovado, mas para início em novembro. E aí terminaria agora, em outubro, são 12 meses, mas devido à pandemia a gente teve a possibilidade de solicitar uma extensão de 3 meses, então agora vai até fevereiro. Então, assim, basicamente uns 6 meses. Então, o aluno que tem esse intuito de submeter uma bolsa FAPESP, ele tem que ter isso em mente, de que demora um pouco. Demora. Não é impossível, mas demora um pouquinho. Para nós, pareceristas, eles dão 1 mês para a gente fazer o parecer, né? Mas eles, primeiro, antes, quando você submete lá na FAPESP, eles tem que esperar, por exemplo, às vezes você submeteu 1 dia depois da reunião deles, né? Exatamente. Então, às vezes você dá sorte de submeter e já daí 2 dias, por exemplo, acontece a reunião. E na reunião eles vão atribuir, né, para quem vai, porque eles têm que avaliar se quem vai fazer o parecer também tem a competência do ponto de vista, né, do tema ou do método. Eles têm que fazer essa avaliação para indicar o parecerista, né? Depois que eles indicam, eles colocam no sistema. O que acontece? Por exemplo, eu já peguei parecer para fazer que já tinha ido para umas 3 pessoas que não fez o parecer, porque às vezes tem conflito de interesse, né? E isso demora muito, porque quando uma pessoa coloca que ela tem conflito de interesse, por exemplo, né, ou que ela não pode porque ela está, sei lá, ou está de licença, né, ou está alguma coisa assim, eles têm de fazer uma outra indicação. Eu imagino que eles já devam fazer uma lista, né? Se fosse eu, faria uma lista dos possíveis, o primeiro, o segundo, porque se tiver que esperar
cada um que diz que não vai poder voltar para uma reunião, isso se estende muito. Mas aí eles têm que mandar para o outro parecerista. E aí o parecerista tem 1 mês para fazer. Pode ser que o parecerista vá olhar isso daí 15 dias, para depois ver que tem o conflito de interesse. Então, tanta coisa pode acontecer no meio do caminho que pode demorar assim. Mas eu já tive projeto, por exemplo, regular, que eu submeti, e em menos de 4 meses o projeto regular já estava aprovado. Eu dei sorte que o parecerista deve ter aceito, já devo ter pego as reuniões próximas, porque depois que vai para o parecerista, eles passam em reunião, mas tem vários setores, né? Como ela colocou, tem coordenação científica, tem vários aí, né, trâmites, e são reuniões que eles fazem. Então, acaba demorando mesmo. Tem processo que demora até 6 meses mesmo para ser avaliado. Mas eu acho que vale a pena, né? Sempre vale a pena essa submissão, porque é uma agência que realmente é muito rigorosa. Então, quando você tem um projeto aprovado, né, não é só nem pelo valor da bolsa, né, Marielle? É gratificante. Você falou, você já teve bolsa aí desde o primeiro ano, né? Mas é a questão de saber da relevância, saber que aquilo que você está fazendo, né, teve uma avaliação de uma agência tão rigorosa, né? É um respaldo que você tem aí para aquilo que você está fazendo. Então, vale muito a pena fazer essa solicitação. Sobre a pergunta da Maria Estel, se uma pós-doutoranda pode solicitar financiamento para orientar IC, no CNPq pode sim, eu não sei na FAPESP, mas no CNPq o pós-doutorando pode. Olha, o pós-doc, Maristel, eu fico feliz, viu? Você tem a pretensão de entrar para o pós-doc, estou fazendo muita divulgação para atrair pós-doc para a nossa unidade, espero que seja na nossa unidade, né? Realmente, na FAPESP, precisa ter um vínculo com uma universidade, mas existe Você pode fazer quando você não tem o vínculo empregatício, você pode comprovar um vínculo forte por meio da pesquisa, né? Então, como o pós-doc. E aí você pode fazer, eles tem lá, se você for olhar lá da FAPESP para a Bolsa, você pode fazer uma consulta, eles pedem algumas justificativas para avaliar, né, a pertinência ou não dessa solicitação. Então, tem uma brecha para essa solicitação, sim, na FAPESP. E no PIBIC pode pedir também, tá? PUB também pode, só que você tem que ser... Esse é um problema que às vezes a gente tem, que eu preciso até fazer uma orientação. Às vezes a gente não sabe quem vai solicitar o pós-doc, né? Mas talvez só tem que fazer um dia para fazer essas outras orientações também do pós-doc. Uma coisa que é muito importante é que, às vezes, o pós-doc ele tem um período mínimo, né, para se fazer 960 horas. Se você fizer em dedicação exclusiva, você faz em 6 meses. Em tempo parcial, o tempo mínimo é de 1 ano. Então, para pedir essa bolsa, por exemplo, PIBIC, PUB, você tem que ter, no mínimo, 1 ano de pós-doc, porque o período tem que ser o período coberto pelo pós-doc. E PIBIC e PUB, eles têm 1 ano de duração. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa vai fazer 1 ano de pós-doc, ela entra, é aí que ela vai fazer o projeto, e aí já não dá mais tempo. Porque aí o tempo, às vezes, vai sobrar lá 10 meses de pós-doc, só que o PIBIC são 12 meses. E também, uma coisa que é interessante, porque às vezes também quando você entra, não dá o prazo da abertura do edital do PIBIC. Então, geralmente, quem consegue é mais pós-doc que vai fazer aí 1 ano e meio de pós-doc, 2. Mas uma opção que o pós-doc tem, quando ele não consegue a bolsa, né? Não que ele não consegue porque não tem o mérito, é porque não deu certo com os prazos mesmo. Eu aconselho o pós-doc a submeter uma iniciação científica na modalidade que a gente chama sem bolsa, que é cadastrar essa iniciação científica no Atena. Precisa ser de 1 ano também, mas você não vai passar por todo... né? Quando eu abri... nós, da Comissão de Pesquisa, abrimos IC sem bolsa, fluxo contínuo, antes era edital. Agora, vocês podem submeter a qualquer momento, e sempre que entra, desde que entre no início do mês, acho que até dia 5, eu já organizo para passar na próxima reunião. Então, a avaliação é muito rápida, justamente por conta dessa questão também do pós-doc, né? Que ele precisa dessa avaliação rápida para ele conseguir orientar uma IC, porque é extremamente importante para o pós-doc essa orientação,
e para o aluno que vai ser orientado pelo pós-doc, né? Ter essa oportunidade de orientação. Então, se não der certo com os prazos do edital, e for um pós-doc mais curto, por exemplo, de 1 ano, tem essa possibilidade de cadastrar no Athena. O PIBIC, ele costuma sair mais para o mês de maio mesmo, é que dos últimos 2 anos, por conta da pandemia, nós tivemos algumas modificações, mas é mais nesse período mesmo que a Ingrid disse. E às vezes não coincide com a entrada no pós-doc, né? Mas mesmo assim, vale a pena orientar uma IC cadastrada no sistema Athena, porque você vai registrar a carga horária, tem que apresentar relatório, só que no final vocês vão ter o certificado da USP, né, que comprova essa orientação de IC. Tá? Nada que não é cadastrado no Athena, mesmo quem tem bolsa FAPESP, para receber também, se quiser receber um certificado de IC da USP, tem que cadastrar no Athena. E tem que cumprir com os prazos, né? Mas já vai cumprir para a FAPESP e já apresenta o relatório também no Athena, para poder ter esse certificado da USP. Mais alguma pergunta? Maristel, depois, se você tiver alguma dúvida, quiser também conversar sobre o pós-doc, viu? Tem meu e-mail lá na página, eu posso deixar aqui, eu também estou à disposição. Mais ninguém? As meninas querem colocar alguma coisa mais? Só agradecer a oportunidade mesmo, professora. Muito grata. Eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada, professora. Eu é que agradeço, em nome da Comissão de Pesquisa, do Senapec, a disponibilidade de vocês, né? São alunos que já têm aí grande experiência aí, né? Com bolsa, como vocês colocaram, estão desde o primeiro ano, então parabéns, né? Por esse envolvimento que vocês têm, porque fazer a pesquisa é uma preocupação que vai além do desenvolvimento da pesquisa em si. Né? Então, desenvolver uma iniciação científica, eu até sempre falo sobre isso no primeiro ano da graduação, né? É muito mais do que só o desenvolvimento da pesquisa em si, é um crescimento muito grande, né? Em vários aspectos aí, né? Da vida acadêmica, da vida pessoal, das oportunidades, né? De conhecer outros pesquisadores, para além da própria pesquisa que está desenvolvendo, né? De abrir caminhos aí, né, para o futuro, para pesquisas futuras em outras instituições, porque geralmente o pesquisador, o orientador, ele tem outros vínculos, então abre várias possibilidades para além do desenvolvimento daquela pesquisa, daquele recorte de pesquisa em si. Né? Então, assim, quero parabenizar vocês, né, por esse envolvimento, né? Muito orgulho, a Amanda está colocando aqui, muito orgulho, é isso mesmo, Amanda, muito orgulho de ter alunos, né, tão preocupados com essa questão, né, da ciência, desde o início da graduação, com certeza aí vão fazer muita diferença, e muito orgulho da apresentação que vocês fizeram aqui hoje, desse olhar que vocês têm aí, né, para todo o processo, de todo o processo aí da iniciação científica. Parabéns mesmo e muito obrigada, viu? E obrigada a todos, né, que estão aqui hoje, que vieram aí prestigiar nosso evento, e a gente ainda tem mais, né, Lília, mais um relato, né, dentro desse ciclo, que vai ser o último, e a gente espera por vocês, certo? E qualquer dúvida que tiverem adicional sobre o processo de avaliação, né, tanto da iniciação científica quanto do pós-doc, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Que eu estou disponível e à disposição para esclarecer as dúvidas, tá? Uma ótima semana a todos. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, viu, Lília?